Vamos resolver aqui os exercícios da lista de torque. Então, aqui está. Calcule o módulo do torque que a força F horizontal atua no eixo X de força 50 N no eixo da dobradiça da porta, é o M verde aqui. Então, o M vai ser o R vezes o F. E vezes o seno do ângulo entre eles. Veja que o ângulo entre os dois aqui vetores é 90 graus, porque a força é aplicada a 90 graus do plano da porta. Então, vai ser o R é 1,10 metros de altura, isso não importa, a porta tem 0,80 de largura. Então, o R é 0,80 de largura. E o F é 50 newtons. E o ângulo θ é 90 graus. Sendo de 90 graus, não precisa nem pôr na calculadora. Agora, 0,80 vezes 50, 8 vezes 5 é 40. E aqui é 0,8, não é 8. Mas aqui é 50. Então, esse 0, aqui, esse décimo cancela essa dezena, dá 40. 40 newton metro. Agora, isso aqui vai tender a fazer girar no sentido como está indicado aqui. A altura é o eixo Z. Então, a resposta é eixo Z negativo, usando a regra da mão direita. Nesse sentido aqui de giro, ó. Vai girar assim, ó. Aí passa ela por trás do eixo e vem aqui, ó. Vai girar nesse eixo, nesse sentido. Então, o dedão fica aqui nesse sentido. O Z fala que é a altura. Então, Z negativo, a resposta do exercício number 2. Agora, vamos aqui para o number 3. Você, o operário, deseja fazer rolar a caixa. As medidas estão indicadas na figura. Então, veja você. Agora, o coeficiente de atrito estático, qual é a força mínima necessária que você precisa aplicar? Considere que a caixa tem peso 120. Bem, a caixa tendo peso 120, eu vou mudar a cor aqui para uma cor azul escuro, acho que até roxo, né, para dar um destaque visual. Então, o peso da caixa, em roxo, ele atua aqui no centro de gravidade, vertical e para baixo. Mas, o princípio da transmissibilidade, nós vamos colocar ele aqui, ó, porque a caixa tende a girar nesse eixo. Com isso, o braço de alavanca para o peso, chamado de R perpendicular do peso, ele vai valer metade da largura, que é 0,60 metro, dividido por 2. Então, o braço de alavanca da força-peso dá 0,30 metro. A força do operário em verde, ela atua originalmente aqui, nesse ponto aqui, como você está vendo, onde o operário está com as mãos, mas nós vamos usar o princípio da transmissibilidade e colocar essa força F atuando aqui. Aí, nós vamos ter o braço de alavanca aqui, porque a tendência de giro é nesse ponto. Então, o braço de alavanca da força F é essa cota de 1,30 m. É a altura da caixa onde o operário coloca a mão. Então, para ver o tombo, é preciso que o torque da força F nesse eixo, nesse ponto aqui, vamos chamar de ponto O, seja maior ou pelo menos igual ao torque da força-peso, porque a força-peso tende a girar nesse sentido e a força F a girar nesse outro. Então, o torque da força F tem que ser pelo menos maior ou igual, né? Então, a gente faz no igual. Então, a soma dos torques no eixo Z vai ser aí o torque da força F, R perpendicular F, que é o braço de alavanca, vezes a força F, e o torque da força-peso, braço de alavanca da força-peso, vezes a força-peso. Somando tudo, a gente calcula no equilíbrio. Para dar zero, umas tem que ser positivas, outras negativas. O torque aqui da força-peso, se você coloca o eixo X para a direita e eixo Y para cima, o torque da força-peso vai ser positivo, enquanto que o torque da força F vai ser negativo, porque se X for para a direita, Y for para cima, o Z, o Y aqui,
O Z, ele é saindo da tela. Se o Y for para cima, o X para a direita, o Z é aqui, ó, saindo da tela. Então, nesse sentido, é positivo. Regra da mão direita. Os 4 dedos de tendência de giro aqui vai dar dedão saindo da tela. Aqui, dedão entrando na tela. Colocados os valores, então nós vamos ter o braço de alavanca da força F, 1,30 vezes a força F. Do outro lado, vem o torque da força peso, que é o braço de alavanca da força peso, aqui 0,30, e o peso da caixa 120. Então, a força F mínima, você fala assim, professor João Carlos, eu não entendi, porque aqui era negativo, aqui é positivo. Sim, esse vem para cá, fica negativo. Esse é negativo. Negativo de um lado, negativo do outro. Já acertei o sinal, pondo positivo de uma só vez. 1,30 está multiplicando, ele virá no denominador. E aqui sobre aqui a fração 0,30 vezes 120. Vamos pôr tudo isso na calculadora para ver qual é a força mínima necessária para que a caixa gire. Deu tombo. Calculadora aqui, 0,30 multiplica 120, que divide 1,30. 27,69, 28. Então tem que ser pelo menos um pouquinho mais, arredondando para cima, 28 newtons. Isso é o mínimo. Você tem que pôr a resposta que é maior ou igual a esse valor. Agora tem a questão de escorregar. Veja que ela tem que qual a força mínima necessária, porque ela pode escorregar. Veja aqui no exercício 4, que é uma sequência, qual a força máxima que pode aplicar para que a caixa não escorregue, porque ao invés de tombar, se você aplicar muita força, ela escorrega, porque a força de atrito vai ser menor do que a força F. Vou pôr em cor de rosa aqui, ó. Nós vamos ter a força de atrito, certo? Então, eu preciso ter a força normal. Então, aqui para esse exercício, eu preciso saber a força normal. Você equilibra as forças na vertical, e na verdade, se você olhar aqui, eu tenho um binário. O peso e a força normal são as duas únicas forças na vertical. Então, a força normal é o peso. Então, a força normal, portanto, ela vale 120. Se a força normal vale 120, a força de atrito é μ vezes a força normal, e a força de atrito, então, terá o valor que o coeficiente de atrito estático é 0,30, multiplicado pela normal, que é 120, isso vai dar a força de atrito igual a quanto? 0,30 vezes 120, 0,3 vezes 120, isso vai dar 36 newtons. Veja que as duas únicas forças na horizontal são a força F do operário e a força de atrito. Então, se a força F for maior do que 36, aí a caixa escorrega. Agora, enquanto a força F estiver de 28 até chegar quase 36, a força de atrito mantém esse ponto O parado, portanto a caixa tomba. Então, esse é o valor máximo da força que você pode aplicar, não pode passar disso. Então, veja se você pegou bem a ideia da coisa. A força F aqui tem que ser maior ou igual a 28 newtons, mas ela deve ser menor do que 36 newtons. Por que isso aí? Porque se a força F, aqui você tem um binário, a força F e a força de atrito são as únicas duas forças na horizontal. Então, equilibrando as duas forças na horizontal, você tem que ter o equilíbrio. Então, a força F para a direita, positivo, a força de atrito negativa para a esquerda. Então, a força F tem que ser igual à força de atrito, mas aqui no caso,
não pode passar de 36, então tem que pôr que é menor, na verdade não deve nem ser igual, aqui precisa ser menos, porque senão já vai escorregar, então menor, então por isso aqui, ó. Então essa é a força F, então o valor máximo não pode passar de 30, no máximo é 36, ou quase 36, então a força F para tombar a caixa tem que ser maior ou igual a 28, e não pode passar de 36, beleza? Agora vamos aqui para o 5. Os 5, 6, 7, 8 e 9 é uma coisa só, aliás, até o 10, perdão, até o 10 é tudo um exercício só, a figura aqui, vamos lá. Number 5. O eixo esse eixo amarelo tem peso desprezível. O sistema está em equilíbrio estático. A distância entre os mancais A e B é 1 metro. Daqui para cá, 1 metro. A distância a partir do mancal A e os pesos são polia 1. Polia 1, essa distância aqui, epa, essa polia 1 aqui põe em azul. Azul aqui, então essa distância aqui é o R1 aqui. E o peso da polia 1 é 12. Então ele pede qual o momento do mancal A. Não, qual o momento qual é o momento no mancal A do peso 1. Então o M1 vai ser o R1, repara que aí o peso é vertical e o ângulo então é 90 graus. Então o R1 é o braço de alavanca, é 0,2 vezes 12, que vai dar quanto? 2 vezes 12 dá 24. Mas como tem o 0,2 vai dar 2,4 Nm. Aí o exercício número 6 é o momento no mancal A devido à polia 2. Então a polia 2 é vermelha, deixa eu encostar aqui para a gente poder fazer. Eu vou fazer agora em vermelho, e pensei que cor de rosa não dá certo, vermelho. Então aqui o R2 e o peso 2. Então aqui o momento vai ser o M2, vai ser o R2, P2. Veja você que o R2 é 0,40 metros e o P2 é 20 newton. Então é 0,40 multiplica 20. 4 vezes 2 é 8. Como é 0 aqui é 80, mas acontece que é 0,4, vai ficar 8,0 newton metro. Então aqui o R3, perdi a canetinha aqui, o R3, olha, e o P3 aqui. Então mancal A, o peso da polia 3, então M3 vai ser R3, P3, e o R3 é 0,70 e o peso é 8, então 0,70 multiplica 8. 7 vezes 8 é 56, mas aqui não é 7, é 0,7, então dá 5,6 Nm. E agora, de qual o momento resultante devido ao peso das 3 polias no mancal A? É só somar todos, então eu vou fazer agora aqui em azul. O momento resultante é a soma dos momentos todos, então M1, M2, M3. Veja que todos em relação ao ponto A, a tendência de giro é horário, então tudo igual, o mesmo sinal. Então aqui vem 2,4 mais, plus, mais é plus no inglês, plus 5.6, 5.6, equal to, and now we sum over these three terms, 2.4 plus 80 plus 5.6 equal to 16, 16 Nm é o momento resultante das 3 polias, dos 3 pesos